todos, estamos de volta com mais um acompanhamento hidrometeorológico e energético do SIM, dessa vez de forma antecipada, né, justamente por conta do feriado entre a quinta e a sexta-feira nesta semana, mas vamos trazer aí os destaques até o momento, né, André, sobre os parâmetros hidrometeorológicos e também energéticos. Exatamente, a gente espera poder trazer algumas atualizações, apesar do horizonte curto que a gente está conseguindo realizar a análise por conta da antecipação do feriado. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje, então. Bom, para começar nossa apresentação de hoje, eu queria recapitular um pouco sobre o decorrer dos últimos meses, né? Nesse slide a gente traz as anomalias de precipitação desde o mês de janeiro até o mês de maio. Então a gente viu que apenas em maio, em um episódio, na última semana do mês, é que a gente teve uma chuva, né, acima da expectativa, com bons volumes e que trouxe alguma diferença para as áreas do subsistema sul em termos de energia natural afluente. Na maior parte desse tempo, né, principalmente aí entre os meses de fevereiro, março e abril, tivemos diversos aspectos meteorológicos atrapalhando a chuva na região sul do Brasil. Alguns deles, né, a configuração das temperaturas acima da média normal sobre a costa, né, nordestina. Também tivemos aí a desintensificação desse padrão no decorrer dos últimos meses. A oscilação antártica, que na maior parte do tempo ficou positiva, né, então ela facilitava para que as frentes frias passassem muito rápido pela região sul do Brasil, de forma pouco continental, e por isso a baixíssima, né, eu diria, qualidade da chuva na região sul do país. Aliás, foi um dos piores históricos de energia natural afluente dos últimos 90 anos, né? A gente teve também em diversos momentos a configuração de bloqueios, formação de cristas sobre áreas do Oceano Pacífico, então dificultou muito a vida da região sul do Brasil. É por isso que agora, né, nesses últimos tempos, a gente olha com tanto cuidado, com tanto carinho, os episódios de instabilidade que chegam ao sul do Brasil. Se a gente já passar para o próximo slide, a gente vai identificar, né, que assim como o finalzinho de maio, junho começou com maior frequência de instabilidades no sul, no último dia 6 de junho, a gente teve até a configuração de uma área de baixa pressão atmosférica, né, classificada aí como ciclone extratropical, que voltou a provocar chuva significativa no sul. O problema foi, né, que essa área de baixa ela se deslocou muito para sul e depois passou rapidamente aí a frente fria dela pela região sul do Brasil. Então, ela só teve tempo, né, e configuração para provocar instabilidades mais significativas no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, já é um padrão de chuvas mais frequentes sendo registrados aí sobre áreas da região sul no decorrer dos últimos períodos. Se a gente passa, né, para o mapa de chuva acumulada no decorrer dos últimos dias, a gente consegue identificar que, apesar de ter trazido chuva mais significativa entre a bacia do Uruguai e Atlântico Sul, tivemos sim algumas instabilidades na região do Iguaçu, na bacia do Paranapanema. Claro que com menor acumulado e menor abrangência de uma chuva mais volumosa. E essa chuva, né, entre os dias 5 até o dia 9, superou as expectativas em algumas áreas da região sul do Brasil. Nova PREVI-C, lembrando, é o modelo oficial do ONS, combinação de ETA mais GFS. Então a gente teve uma superação aí do que estava sendo previsto por esse modelo. No próximo slide, a gente identifica que o modelo Ampere, ele teve ainda um melhor desempenho com relação às chuvas que vinham sendo previstas para esse mesmo período na região sul do Brasil, de 5 a 9. Então, a gente teve, né, os sistemas aí se formando sobre a região sul e a melhor combinação de modelos meteorológicos pegou, né, com melhor performance estes sistemas, essas instabilidades, do que um modelo lá da nova PREVI-C, que é o modelo oficial do ONS. Para as demais áreas do Brasil Central, a gente vê que não tivemos grandes destaques, seguindo muito bem a climatologia, que é de tempo mais seco, estava em grande parte das áreas aí de Minas, Goiás, Mato Grosso, centro-norte do país, e as instabilidades ainda continuaram em parte da região norte, extremo norte da região nordeste e também na faixa leste nordestina, como é bastante comum durante essa época do ano. E agora a gente checa com o André as expectativas, né? Na verdade, o que aconteceu justamente com esse cenário de chuva em cima da energia natural afluente dos subsistemas. Bom, como o Elô destacou, né, os
principais volumes que aconteceram, além do que a gente estava imaginando, foram justamente na região sul, no estado do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, para a bacia do Sudeste, o acompanhamento da ENA ao longo dessa semana tem se mostrado bastante alinhado com a expectativa que o ONS criou na última revisão, que foi a RV1 de junho. No sul, a gente vê justamente esse efeito dessa chuva, né? Então, a gente teve uma resposta, são bacias de resposta rápida, né? Então, a gente tem uma elevação bastante forte, né, ao longo do fim de semana, e a gente já está com somente 3 dias nessa semana operativa realizados, mas já com uma indicação clara de que o que está sendo verificado é bastante além do que estava sendo previsto na RD1, né? Para o Nordeste, a gente tem um acompanhamento bastante em linha também, porque não teve volume nenhum sendo indicado, principalmente na bacia do São Francisco lá. E no Norte, a gente tem um desempenho um pouquinho acima do que estava sendo esperado. Lembrando que no Norte, aqui, a gente está falando basicamente da performance do modelo Previvaz. Então, o que a gente está vendo é que a recessão que está acontecendo no Norte, pelo menos nesse acompanhamento de só 3 dias, né, está sendo um pouco mais suave do que a recessão que o modelo Previvaz imaginava para a região. É claro que ao longo da semana a gente pode ter uma correção dessa informação, né, e acabar mostrando um resultado mais alinhado com a RB1, mas é um pouco cedo para a gente poder comentar. A operação, né, o principal benefício das chuvas no sul, na operação, foi a redução na necessidade de importação de energia daquele subsistema, né? Em particular, o fato do Sudeste não precisar mais complementar a quantidade de energia que o Sul importava. Então, hoje, a gente tem o Norte exportando energia. Essa energia praticamente toda não, ela é toda transferida para o Sudeste, o Nordeste também em função da carga reduzida que a gente tem verificado para todos os subsistemas, né, mas também por conta do aumento da geração eólica, que é comum desse período e deve continuar aumentando ao longo dos próximos meses. A gente vê que o Nordeste ele tem um perfil exportador também, então Norte e Nordeste exportam para o Sudeste, essa energia praticamente toda está sendo repassada para o Sul, na verdade está tendo um pouco de excedente que fica no próprio Sudeste, e esse é o principal benefício. Então o Sudeste não está mais usando dos próprios recursos para abastecer o Sul, ele está simplesmente repassando os recursos que chegam do Norte e Nordeste, pelo menos o que a gente percebeu nesse comecinho de semana. Isso pode mudar ligeiramente ao longo dos próximos dias, porque como a gente tem um horizonte mais curto, o efeito do fim de semana fica muito mais presente nessa análise, né? Então, 2 dos 3 dias que a gente está conseguindo acompanhar são relativos a fim de semana, em que as cargas são menores, a forma que o sistema opera é um pouco diferente nesse período de fim de semana, particularmente no domingo, é bastante diferente em comparação aos demais dias da semana. Então, é uma situação que pode mudar ao longo dos próximos dias um pouco, mas a gente já tem uma noção, já dá para ter esse peso, ele vai já estar verificado, né? Então a gente pode contar com isso participando da média composta que vai ser o resultado final ao longo da semana. A Elu vai falar o acompanhamento da temperatura agora, para a gente poder comentar os efeitos na carga em seguida. No decorrer das últimas 24 horas, a gente está tendo uma advecção de ar quente aqui sobre parte da região sul do Brasil, justamente para a formação de algumas áreas de instabilidade, né, que começaram a tomar conta ali da divisa entre Santa Catarina e Paraná nesta madrugada, e isso reflete na previsão, né, de anomalia de temperatura até o próximo dia 16, mas principalmente com a contribuição do que está acontecendo agora no decorrer das últimas 24 horas. Tem uma advecção de ar quente e por isso as anomalias de temperatura estão mais positivas sobre a região centro-sul do país. Depois, né, a expectativa é de que com as instabilidades, a gente tem pelo menos mais 2 frentes frias previstas, aí um episódio entre os dias 12 e 13, outros entre os dias 17 e 18 para a região sul do Brasil, que devem trazer um alívio nessas temperaturas que estão previstas para ser
anomalamente acima da média. Para as capitais da faixa leste e nordestina, a temperatura ainda continua, né, acima da média. No entanto, né, a gente tem outros efeitos aí sobre a carga que são relacionados ao Covid. Acho que nesse ponto a gente já tem diversos apontamentos aí, tanto do ONS quanto que a gente vem mostrando, que tem alguns efeitos sim do Covid-19, né, da situação de crise na carga. Então a temperatura não é um único parâmetro que vai comandar aí os padrões no decorrer dos próximos dias. De qualquer modo, né, a gente vai ter uma perda dessa intensidade das temperaturas acima da média nos próximos períodos. E até agora, né, como a gente está identificando aí no mapa, principalmente as temperaturas máximas ficaram abaixo da normalidade para as áreas da região sul, justamente onde a gente teve a formação da maior quantidade de nuvens, a maior quantidade de instabilidades. Não que a chuva tenha caído com tanta intensidade, mas só a formação de nuvens já barrou um pouco a entrada de radiação, então fez com que a gente tivesse essas temperaturas máximas aí abaixo da normalidade. Perfeito. E a gente vê que o acompanhamento da carga, né, na verdade, tem mostrado, pelo menos para a semana atual, dentro da nossa capacidade de acompanhar essa carga estimada global, né, tem ficado acima do que o ONS estava prevendo na RV1 para todos os subsistemas, em particular para o subsistema sudeste. A expectativa que a gente está vendo é que fique bastante acima, cerca de 1,7 GB acima do que o ONS estava prevendo, né? A gente já conseguiu perceber, por exemplo, que a carga desse fim de semana ele foi cerca de 2 GB acima do que a carga do fim de semana passado. Então, de novo, né, o principal cuidado que a gente tenta ter aqui na hora de apresentar esse resultado declarar, né, deixar claro que a gente está fazendo análise com base num horizonte muito curto e muito influenciado basicamente pelo efeito de fim de semana, que é o que a gente consegue comparar do período comum da semana operativa passada para essa semana. Mas a carga da segunda-feira também já está confirmada, cerca de 2 GB acima do que a carga em relação à segunda-feira da semana passada. Então, é provável, pelo acompanhamento que a gente tem, né, o comportamento, que é bastante típico de como que a carga se comporta ao longo da semana, é muito provável que os próximos dias a gente mantenha esse tipo de tendência, ou até mesmo aumente, porque a gente vê uma crescente um pouquinho de segunda para terça, de terça para quarta, nesse valor de carga em todos os subsistemas, né? Essa curva de carga semanal costuma mostrar um ligeiro crescimento, né, na carga até o meio da semana. Então a gente está verificando um pouco acima do que estava sendo verificado na semana passada. Os motivos, né, para a gente poder estar verificando acima, né? A gente teve nessa semana, principalmente aqui no estado de São Paulo, a questão da flexibilização, né, da reabertura gradual, que não está exatamente definido, né, mas exatamente como vai ser, tem algumas regras, tem um acompanhamento das cidades, mas a avaliação está sempre sendo refeita, e que na semana passada a gente não tinha, né, ainda estava com a questão do isolamento social, né, com recomendação maior do fechamento do comércio bem estipulada. É claro que quando a gente fala, então, da reabertura, né, eu estou dando o exemplo do estado de São Paulo, então os efeitos estariam confinados ao subsistema sudeste, e não é o que a gente observa. A gente vê que em todos os subsistemas a gente tem carga acima do que estava sendo previsto na semana passada. Então pode ser, mesmo sem uma especificação nas outras regiões, a gente também esteja verificando esse mesmo comportamento de reabertura, flexibilização, né? Então é interessante a gente voltar a acompanhar para entender o ponto de recuperação que a carga vai ter. Lembrando que já tem uma revisão extraordinária da carga dos próximos 5 anos, prevista para esse próximo PMO de julho, que está trazendo mais uma redução na carga desse período todo, né? Dada a conjuntura, né, eu acho que é uma situação que vai se verificar o ano inteiro, pelo menos a cada 2 meses a gente vai estar avaliando de forma bastante séria tanto a carga que a gente está imaginando para o ano de 2020, quanto a carga que a gente está imaginando
para os próximos 5 anos. Então é um ponto que a gente vai estar sempre bastante atento aqui. O acompanhamento dos armazenamentos, né, o destaque, de novo, vem na região sul, né, por conta da chuva que aconteceu, da elevação da ENA, da menor necessidade de importação. A região sul está fechando, né, ou pelo menos a expectativa que a gente tem para essa semana é que ela feche acima do que o ONS estava prevendo, né, e por conta disso o Sudeste, né, também tendo que complementar menos ou até não complementar nada esse intercâmbio do norte ao sul, né, ele também fecha ligeiramente acima e o efeito conjunto no SIM também fica ligeiramente acima do que o ONS está prevendo, e a gente chega aí no armazenamento do SIM, né, ao fim da segunda semana operativa de junho, um pouco acima dos 60%, que é um nível de armazenamento bastante confortável para abastecimento de energia do ano todo, né? Então a gente basicamente está, e principalmente agora com a questão da carga tá baixa, a gente não precisa mais falar em questão de suprimento de energia ou de risco de suprimento de energia, a não ser no caso do Sul, que até então estava passando por uma condição extremada, muito local, né? Mas sistêmico esse risco não existe. Então, em resumo, o que a gente tem é que o acompanhamento da energia natural fluente tem uma pressão para que os preços sofram uma baixa, principalmente em relação à região sul, né? Pelo menos nessa questão do movimento relativo entre o que estava sendo esperado pela RB1 e o que a gente espera agora na RB2. A carga, ela está com uma pressão de preços para cima, né? Esse acompanhamento, pelo menos nesses 3 dias da semana operativa atual, mostraram que a carga tem se comportado bastante acima do que a gente imaginava na RV1 e também do que a gente verificou na semana passada, dentro do acompanhamento de carga global que a gente consegue fazer. O armazenamento está com uma ligeira pressão para baixo, né? Uma expectativa de partida para a semana que vem melhor, mais alta do que a semana atual, e não há nenhum outro destaque importante a se fazer, né? E é importante lembrar que a gente está sempre fazendo comparações relativas aqui, né? Mas está melhor do que o ONS previu na semana passada, está pior, mas é também importante ter em mente a variação absoluta que está acontecendo. Então, por mais que a energia natural fluente em relação à RB1 tenha uma pressão de preços para baixo, né, em todos os subsistemas, talvez exceto o subsistema sul, a gente está num período de recessão. Então, a energia natural fluente da próxima semana, né, essa oferta hidráulica, ela é naturalmente menor do que a oferta hidráulica na semana atual, por conta desse período de recessão. E isso justifica, né, apesar de a gente ter aí uma maioria de fatores, né, relativos fazendo pressão para que o preço caia, na verdade a gente imagina que o preço da RV2 seja maior do que o preço da RV1 por conta dessa variação absoluta, né? A variação relativa é que está melhor do que estava sendo previsto na semana passada, mas a variação absoluta é que a próxima semana tem menos oferta do que a semana atual. E por ter menos oferta, né, principalmente do ponto de vista de oferta hidráulica, em todos os subsistemas, exceto o sul, o PLD da próxima semana deve ser maior do que o que a gente verificou na RV1 de junho para todos os subsistemas, e principalmente para o subsistema sudeste. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês, né? A gente apresenta diversos parâmetros aqui. Se ficar qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Também, se você quiser saber mais sobre os nossos produtos de análise prognóstica, estamos disponíveis aí para conversar. Muito obrigada mais uma vez, André. Estamos seguindo firmes de home office, né? Obedecendo aí as recomendações dos profissionais da saúde. Desejamos a todos vocês um resto de semana cheio de saúde e muita paz, não é mesmo? Exatamente. Até a próxima, então, pessoal. Obrigado.